Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A admiração dos discípulos com o templo é devido ser aquele prédio dos dias de Jesus um dos mais belos e estruturados da história. Quando os judeus saíram do cativeiro da Babilônia e retornaram para Jerusalém no ano 515 a.C., houve uma profunda tristeza do povo mais velho, porque o templo, reconstruído por Esdras e os judeus que o acompanhavam, era bem menor e inferior ao primeiro templo construído pelo rei Salomão. Porém, no ano 20 a.C., já sob o domínio do Império Romano, tendo como rei Herodes o Grande, que chegara ao trono por bons serviços prestados aos imperadores romanos, esse segundo templo, erguido por Esdras, passa por uma restauração e ampliação que o torna 3 vezes maior, uma obra que chamava a atenção por sua imponência e beleza. É desse templo que os discípulos estão falando, e eles ficaram então estarrecidos com a palavra de Jesus, pois Jesus acaba de lhes dar a pior notícia que um judeu poderia receber. O seu lugar de adoração e sacrifícios a Deus estava novamente próximo de uma nova destruição. A profecia de Jesus se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi tomada pelas forças do comandante romano Tito. Outra vez, as muralhas e o templo de Jerusalém foram destruídos e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, também conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Hoje, no lugar do Templo de Jerusalém, sobre o Monte Moriá, lugar onde Abraão quase sacrificou seu filho Isaque a pedido de Deus, porém a Bíblia diz que era um teste que Deus estava fazendo com Abraão. E no momento exato que Abraão sacrificaria Isaque, Deus ordena que não o faça. E Abraão então vê um carneiro preso em arbustos, e esse carneiro então é sacrificado em lugar de Isaque. Pois bem, é nesse lugar onde Davi compra uma eira, a eira de Araúna, para sacrificar ao Senhor, para fazer cessar uma peste que assolava Israel. É nesse lugar que é chamado até hoje de o Monte do Templo, o monte sagrado para todo judeu, que se encontra a mesquita de Alcazar e o Domo da Rocha, construídos no século VII e que estão entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Por esta razão, o lugar é também referido pela imprensa como Esplanada das Mesquitas. O califa Omar ordenou a construção dessa mesquita ao lado sudeste do local em direção a Meca. A mesma só foi concluída 78 anos depois. A construção original ficou conhecida por ter sido feita de madeira. Em 691, um monumento octagonal com uma cúpula foi construída sobre as rochas, chefiada pelo califa Abd al-Malik, ficando o santuário conhecido como o Domo da Rocha. Sua cúpula em si foi coberta de ouro somente no ano de 1920. É nesse território sagrado para muçulmanos e judeus que um novo templo judeu deverá ser construído. Uma pergunta tem que ser feita. Se há hoje, nesse lugar, uma mesquita muçulmana e Israel reivindica o lugar para a construção de seu templo de adoração a Deus, como isso se dará sem que uma guerra aconteça entre judeus e muçulmanos? O projeto do templo está pronto. Israel se prepara para construí-lo, e quando você ouvir falar que Israel está a construir o terceiro templo,
saiba de uma coisa: a Bíblia diz que surgirá o anticristo e que ele se assentará no trono desse templo como se Deus fosse e enganará as nações.